Olá pessoal, nossa aula hoje vai ser de geometria molecular e falaremos também de polaridade das moléculas. Nas últimas aulas, nós vimos as ligações químicas, então nós vimos ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, covalente coordenada, Vimos por que as moléculas se formam, a teoria do octeto. E hoje, tudo que a gente vai falar aqui está ligado ao que nós vimos nas aulas anteriores. Então, eu peço a vocês que, se ainda houver alguma dúvida em relação a ligações químicas, principalmente ligação covalente, que é o que a gente vai usar aqui, voltem lá nas aulas anteriores para dar uma revisada, ou vocês podem entrar em contato comigo, tá? Para tirar quaisquer dúvidas que possam ter ocorrido, ok? A geometria molecular, o nome já diz, é a geometria das moléculas. As moléculas, elas não são exatamente como a gente desenha no papel, Elas estão no espaço, então elas vão ter uma geometria espacial, não é como a gente desenha no papel, ok? Então, hoje, a gente vai ver como a gente pode determinar a geometria de uma molécula no espaço, tá bom? A teoria que rege a geometria molecular é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Por isso, essa sigla imensa, teoria RPSV, repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Mas o que seria isso, pares eletrônicos da camada de valência? Eu coloquei aqui, na minha folha já, algumas moléculas, que eu vou dar como exemplo para vocês, que são as principais, tá? A gente vai ver hoje aqui as 5 principais geometrias, que são as 5 geometrias que são cobradas nas provas de vestibulares, assim como o Enem e como o UERJ, ok? Então, eu vou dar como primeiro exemplo aí a molécula de água, que é o H2O, ok? A molécula de água, como nós podemos ver aqui, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como que a gente pode determinar, a geometria molecular da água? Primeiro, a gente tem que fazer a estrutura eletrônica, a fórmula eletrônica, ou podemos chamar também de estrutura de Lewis. Então, a gente vai usar aqueles conhecimentos que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Então, a gente sempre vai determinar a geometria molecular para compostos moleculares, ou seja, formados por ligações covalentes, tá? A gente não faz geometria molecular de compostos iônicos, formados por ligação iônica. Apenas compostos moleculares, formados por ligação covalente. Então, a exemplo aí da água, nós temos... Eu não vou ficar fazendo distribuição eletrônica, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês aqui pela forma mais simples, que é pela tabela periódica. Nós temos o hidrogênio na família 1A da tabela periódica. Portanto, ele tem 1 elétron na camada de valência, ok? O oxigênio está presente na família 16 ou 6A da tabela periódica. Portanto, ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou desenhar aqui, o oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Então, a gente representa 6 elétrons para o oxigênio. A gente representa por bolinhas, mas elétrons não são bolinhas, isso aqui é só uma representação didática, ok? E o hidrogênio, como ele está na família 1A, 1 elétron na camada de valência, eu vou colocar apenas 1 elétron para ele. Lembrando que os átomos, eles precisam de 8 elétrons na camada de valência para adquirir estabilidade, não é isso? O oxigênio já possui 6 elétrons. Então, para ficar estável, ele precisa fazer 2 ligações, ok? O hidrogênio, ele vai se estabilizar com 2 elétrons, como o átomo de hélio, como o gás nobre hélio. Então, para ficar estável, o hidrogênio precisa apenas de uma ligação, porque ele já tem 1 elétron. Então, ele vai precisar apenas de mais 1. Então, ele vai fazer uma ligação. Então, vamos estabilizar esse hidrogênio. Ele vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio, ou seja, ele vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio. Então, agora ele passa a ter 2, não é isso? E o oxigênio
passa a ter 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o do hidrogênio que ele está compartilhando aí, 7 elétrons. Só que o oxigênio, ele não está satisfeito, porque ele precisa fazer 2 ligações. Ele quer 8. Então, ele vai compartilhar, né, um par de elétrons com outro hidrogênio, ó. Dessa forma, formando, né, a molécula de H2O. Só que o que acontece? Percebam o seguinte, o oxigênio, que é o átomo central, isso é muito importante que a gente consiga identificar o átomo central da molécula, ele possui 2 pares de elétrons ligantes. O que significa isso? Pares de elétrons que fazem ligações. Então, eu tenho aqui 2 pares de elétrons ligantes e nós temos 2 pares de elétrons não ligantes, que são aqueles que não fazem ligações químicas. Então, ó, aqui nós temos pares de elétrons ligantes, ok? E aqui em cima, nós temos pares de elétrons não ligantes. Aí entra o que a gente chama de teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Esses pares de elétrons, ligantes e não ligantes, eles se repelem. Por que isso acontece? Porque nós temos elétrons. Elétrons são cargas negativas. Se eu tenho várias cargas, né, iguais de mesmo sinal, elas vão sofrer o quê? Repulsão, não é isso? Então, vai ocorrer uma repulsão entre esses pares de elétrons não ligantes e os pares de elétrons ligantes. E vai existir também repulsão entre os pares não ligantes com os pares não ligantes e entre os pares ligantes com os pares ligantes. Então, tá ocorrendo aí uma repulsão geral, tá? Geral se repelindo aí. Os pares de elétrons não ligantes com os não ligantes, os ligantes com os ligantes, os não ligantes com os ligantes, tá todo mundo se repelindo, porque eu tenho vários elétrons aí, ok? Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que ficar o mais afastados possíveis para ocorrer uma estabilidade dessa molécula, tá? Então, tudo, lembra que eu falei numa aula anterior aí? Tudo está relacionado a uma estabilidade, ok? Então, eles vão ter que se afastar para aumentar essa estabilidade, ok? Então, o que vai acontecer? Esses pares não ligantes, eles vão afastar os pares ligantes. Então, essas ligações aqui, ó, elas irão ser repelidas, elas serão repelidas. Então, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o oxigênio com seus pares de elétrons não ligantes, que também serão afastados, ok? Repelindo a ligação, né? Os pares de elétrons ligantes da ligação. Então, eu posso representar a molécula de água dessa forma, ok? Que a gente chama de geometria angular. Eu vou mostrar depois, eu vou mostrar isso aqui nos slides, tá, gente? De uma forma mais bonitinha. Aqui eu tô desenhando, então, só que eu tô mostrando passo a passo para vocês, que eu acho que didaticamente é melhor, ok? Então, ó, por que geometria angular? Porque tá formando um ângulo, ok? Então, formou um ângulo aí, geometria angular. Vamos agora para o CO2, tá? Para o exemplo do gás carbônico, dióxido de carbono, que é o CO2. O CO2 é formado por carbono e oxigênio, não é isso? Então, ó, nós sabemos que o carbono, ele está na família 4A, né, ou 14, da tabela periódica. Portanto, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, vou representar aqui o carbono com seus 4 elétrons da camada de valência. E o oxigênio, nós vimos que está na família 16 ou 6A da tabela periódica. Portanto, 6 elétrons
na camada de valência, ok? Vamos estabilizar primeiro o oxigênio, que é o que faz menos ligações, né? Porque o carbono, que possui 4 elétrons na camada de valência, para ficar estável precisa de mais 4, então ele vai precisar fazer 4 ligações químicas, né? 4 ligações covalentes. E o oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, precisa fazer 2 ligações. Então, ó, ele pode fazer 2 aqui com o carbono. Tranquilo? Só que o carbono não está satisfeito, ele precisa de mais 2 ligações. Então, ele vai fazer mais 2 ligações com outro átomo de oxigênio. Dessa forma. Percebam que essa molécula é diferente da molécula de água. Por quê? Ó, a gente pode perceber que ambas são formadas por 3 átomos, não é isso? 3 átomos, H2O e CO2. A única diferença é que na água, o átomo central, né, o oxigênio, ele possui pares de elétrons livres, pares de elétrons não ligantes, que a gente pode chamar também de elétrons livres, que vão repelir os elétrons ligantes, né, os pares de eletrônicos ligantes. Aqui no CO2, eu não tenho no átomo central, que é o carbono, esses elétrons livres para repelir os pares ligantes, não é isso? Para repelir as ligações. Então, o que vai acontecer? Essas ligações estão sofrendo repulsão? Estão entre elas. Então, eu tenho aqui repulsão apenas dos pares ligantes com os pares ligantes. Eu não tenho aqui pares não ligantes para repelir elas, ok? Então, o que vai acontecer? As ligações vão ficar o mais afastado possível uma das outras, ok? Para adquirir a estabilidade que eu falei anteriormente com vocês. Então, qual seria a forma mais afastada dessas ligações? Seria dessa forma mesmo, ó. C dupla O, ligação dupla com oxigênio, né? E C dupla O. Essa é a forma mais afastada, né? É eu fazendo um ângulo de 180 graus. Ou seja, linha, né? É uma linha reta. Então, aqui a gente tem uma geometria linear. Então, percebam o seguinte. Sempre que eu tiver molécula formada por 3 átomos, né? E o átomo central possuir pares de elétrons livres, né? Pares de elétrons não ligantes, esses elétrons não ligantes irão repelir os elétrons ligantes da ligação, formando uma geometria angular. Se eu tiver molécula formada por 3 átomos e o átomo central não possuir par de elétrons livres, então a repulsão vai ocorrer apenas entre os pares ligantes. Então, as ligações vão ficar o mais afastado possível uma das outras, formando o ângulo de 180 graus, ou seja, a gente tem uma geometria linear, ok? Então, vamos para um outro exemplo, que é a molécula de NH3, a molécula de amônia, né? A gente sabe que o nitrogênio, ele está na família 15 ou 5A da tabela periódica, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou representar aqui o nitrogênio com seus 5 elétrons, ok? Então, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, para se estabilizar, ele precisa fazer 3 ligações, não é isso? Ele precisa ficar com 8 elétrons, então ele precisa de mais 3. Então, ele vai fazer 3 ligações para se estabilizar. Já o hidrogênio, que está na família 1A da tabela periódica, tem 1 elétron na camada de valência. Então, para ficar estável, ele vai fazer uma ligação apenas. Então, ó, para estabilizar esse hidrogênio, ele faz apenas uma ligação com o nitrogênio. Só que o nitrogênio não está satisfeito só com essa ligação, ele precisa de mais 2. Então, eu vou colocar mais 2 átomos de hidrogênio para estabilizar o nitrogênio. Então, nós temos essa estrutura de íons, né? Essa fórmula eletrônica aqui. O que acontece? Nessa molécula, né, o nitrogênio, que é o átomo central, ele tem um par de elétrons não ligantes. O que esses pares de elétrons não ligantes vão fazer?
vão repelir os pares de elétrons ligantes da ligação, né? Vai ocorrer uma repulsão aqui. Então, vai ocorrer repulsão entre os pares de elétrons não ligantes com os pares de elétrons ligantes e também entre os pares de elétrons ligantes. Vai ocorrer repulsão também. Então, o que vai acontecer? Ó, vai repelir. Essas ligações serão afastadas. Então, a gente pode representar dessa forma. Sendo que elas também não vão ficar muito próximas, tá vendo? Vai ter uma repulsão aqui. Então, também vai ocorrer um espaçamento entre as ligações. No espaço, a gente tem, ó, essa ligação um pouquinho mais para frente, né? Assim, pro ladinho, mais para frente. Essa ligação vai ficar na frente e essa um pouquinho mais para trás, tá? A gente vai ter a formação aí de uma pirâmide. Eu sou péssima para desenhar, mas mais ou menos isso aqui, tá? Então, a gente tem uma geometria piramidal. Ok? Então, sempre que tivermos molécula formada por 4 átomos e o átomo central possuir, né, pares de elétrons não ligantes, a gente tem uma geometria piramidal, porque esses pares de elétrons livres irão repelir os pares de elétrons, né, ligantes. Agora, vamos para o próximo exemplo, que é a molécula de BF3. Nós vimos na aula anterior, quando nós falamos de exceções à regra do octeto, que o boro, ele é uma exceção. Ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência. Então, ó, ele está na família 13 ou 3A, né, da tabela periódica, ou seja, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Dessa forma, ok? Já o flúor, ele está na família 17 ou 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, o que o flúor tem que fazer? Já que ele já tem 7, ele vai fazer uma ligação para ficar estável. Ele vai ganhar mais um elétron. Então, ele quer fazer uma ligação covalente. Então, ele faz uma ligação covalente com o boro. Só que o boro, né, que é uma exceção à regra do octeto, ele é uma contração da regra do octeto, ele fica estável com menos de 8 elétrons, que no caso ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de mais 2 átomos de flúor para estabilizar, né, para adquirir estabilidade. Ele vai precisar fazer 3 ligações covalentes, então ele vai precisar de 3 átomos de flúor. Dessa forma. Então, completamos aí, né, a estabilidade de todo mundo. O octeto do flúor e o boro, que é a exceção, né, vai ficar estável com 6 elétrons na camada de valência. O boro aqui, né, essa molécula é diferente dessa, podem perceber. Ó, o nitrogênio aqui, ele tem pares de elétrons livres, né? No caso, ele é o átomo central, então tem pares de elétrons livres que irão repelir os pares de elétrons ligantes. Já o boro aqui, ó, ele não tem pares de elétrons livres. Ele é o átomo central e ele não tem pares de elétrons livres. Então, não vai ocorrer repulsão entre os pares de elétrons livres com os pares ligantes. Eu tenho apenas aqui pares ligantes para sofrer repulsão. Percebam que os que sofrem repulsão são os que estão ligados, né, com o átomo central. Esses do flúor aqui, eles não vão repelir a ligação, ok? São os do átomo central. Então, ó, o que vai acontecer? Essas 3 ligações covalentes, elas vão ficar o mais afastado possível uma das outras, porque só vai ocorrer repulsão entre os pares de elétrons ligantes. Então, olha só, qual seria a forma mais afastada possível aí dessas ligações? Seria num ângulo, né, de 120 graus. Então, essa seria a fórmula estrutural, né, plana aí da molécula de BF3, né, fazendo um ângulo de 120 graus entre cada ligação. Então, aqui, ó, podem perceber que a gente está formando um triângulo, ou um triângulo no plano. Então, aqui a gente tem a geometria
trigonal plana. Ok? E nosso último exemplo, né? Nossa última geometria, essas aqui são as 5 geometrias cobradas nas provas de vestibulares, ok? Existem outras? Existem, mas as outras não são cobradas. Essas aqui são as principais, são as mais comuns, ok? A nível médio. Então, ó, CF4, nós temos o carbono fazendo 4 ligações, né? Com átomos de flúor. Então, ó, o carbono, ele tá na família 14 ou 4A da tabela periódica. Portanto, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, vou representar aqui o carbono com seus 4 elétrons, ok? O flúor tá na família 17 ou 7A da tabela periódica. Então, vou representar o flúor aqui com seus 7 elétrons, ok? O flúor já tem 7 elétrons, para ficar estável ele precisa de uma ligação apenas. Então, ele vai fazer uma ligação com o átomo de carbono. Só que o carbono, ele precisa de 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, para ficar estável, ele precisa de mais 4 elétrons. Ele vai precisar fazer 4 ligações covalentes. Então, eu vou estabilizá-lo com 4 átomos de flúor, né? Dessa forma. Então, vamos observar. O carbono aqui, ele tem par de elétron livre, né? Tem algum par de elétrons livres aqui para poder repelir essas ligações? Não. Ele não tem elétrons livres, não tem elétrons não ligantes. Então, o que vai acontecer aqui é uma repulsão entre as ligações, entre os pares de elétrons ligantes. Aí vocês vão falar, então vai ficar assim mesmo, né? É essa geometria aí, um ângulo de 90 graus entre cada ligação. Não. Aqui, essas ligações, elas vão ficar o mais afastado possível uma das outras. Mas o ângulo de 90 graus não é o ângulo de maior afastamento, tá? O ângulo de maior afastamento, vou tentar mostrar aqui para vocês, seria esse aqui, ó, do carbono, fazendo 4 ligações, é flúor, né? Botei hidrogênio aqui, é flúor. Dessa forma, formando o que a gente chama de tetraedro, ok? Então, esse é o maior ângulo de afastamento. A gente tem um ângulo aqui de mais ou menos 109 graus, ok? Então, esse é o ângulo de maior afastamento, formando um tetraedro. Então, aqui a gente tem uma geometria tetraédrica. Sempre que tivermos o carbono fazendo 4 ligações simples, nós temos uma geometria tetraédrica, já que ele não tem pares de elétrons livres, né, para repelir essas ligações, ok? Então, gente, a parte de geometria tetraédrica, de geometria molecular, desculpa, fica por aqui. No próximo vídeo, eu vou falar de polaridade das moléculas, ok?